Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para trazer a quarta parte do livro dos Delitos e das Penas, dessa vez tratando especificamente da pena de morte. E acho que isso é algo central na filosofia, na verdade, na criminologia do Cesare Beccaria. É algo muito interessante de ser debatido, principalmente no Brasil, que é um país muito divergente de opiniões, né? Essa é só para deixar bem claro que essa é a opinião do Cesare Beccaria e não minha, tá? E porque para ter uma opinião, eu acho que necessariamente eu precisaria de uma bagagem filosófica, política, até propriamente de direito, para consolidar uma opinião, certo? Então aqui essa é a opinião do Cesare Beccaria. Sempre interessante falar. Eu tô meio gripado, então desculpe. Enfim, vamos começar então, né? Da pena de morte. A gente tem lá no eu falei no segundo vídeo sobre a função das leis, né? E aqui vai voltar a função das leis, né? Será que o suplício ele cumpre a função das leis? Certo. De certo modo sim, né? Porque ele evita o criminoso de fazer outro ato. Entretanto, eu acho que ele não cumpre a segunda lei de função pedagógica, né? Porque a segunda lei de função pedagógica tem a finalidade de reduzir criminalidade. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, é que não reduz a criminalidade. A única coisa a única coisa que faz é tratar a vida como objeto. Isso é muito interessante. Tratar a vida como objeto, sabe? Vou também falar um pouco mais pra frente pra deixar em ordem certa, tá? E além de a pena de morte, ela só vai ser fundamentada, desculpa, no ódio e na raiva do povo. Então, a gente vai ver que o direito não pode ser fundado nessas duas paixões, né? O direito tem que ser fundado na racionalidade e nas virtudes, né? A pena de morte, ela é fundamentada, como eu falei, no medo, no ódio e, portanto, acaba por ser uma tirania, certo? E a gente não quer tiranias na nossa casa, em qualquer lugar que seja, tiranias é algo ruim, certo? Então, se o direito ele for fundado nas virtudes, na racionalidade, né, que são racionais, as virtudes são racionais, elas não podem, o suplício não pode existir como lei, né, partindo desse postulado, porque seria algo contraditório. Né? E como eu falei, aqui a gente vai ter a vida como mero objeto, né? E isso é algo muito ruim, porque eu tenho três exemplos aqui muito bons. Eu tava assistindo a série The 100 na Netflix, e lá a gente tem uma sociedade que não trata a vida como um ente sagrado, como deveria ser, né? Como deveria ser. E a gente vê uma sociedade onde tira as vidas como se fosse nada, né? Como se fosse, por exemplo, um mosquito, entende? E a vida humana não pode ser tratada como a vida de um mosquito. Claro que esse é assunto para outro vídeo. Além de, claro, eu ter visto outra vez uma página de uma menina, não menina, não, uma mulher, falando de hábitos de ler jornais, né? Ela lia muitos jornais de manhã e, enfim, ela percebeu que ela estava ficando se habituando com certas coisas cruéis, né? Como, por exemplo, o homicídio, o roubo, o estupro. Bem, isso são coisas que a gente não deve se habituar, né? Porque são coisas ruins, a gente deve não sentir raiva, né? Mas deve sentir indignação dessas coisas, não se acostumar, né? Porque a gente não vai pra frente se acostumando com isso, né? É a mesma coisa a gente dizer na época, sei lá, século medieval ou até ali até no século XVIII, né? A gente tem penas muito cruéis, a gente começa a ver, a gente tem um palco de paixões, né? O direito começa a ser um show de penas de mortes, enfim, não pode se tornar isso, né? Além de, uh, além de eu ter percebido, quer dizer, eu ouvi isso, dessa questão toda do Covid-19 e pessoas morrendo, né? Que acaba, querendo ou não dando tanta importância pra vida, né? Porque cada dia a gente vê um número diferente. A gente vê 4 mil e fica, pô, só 4 mil, sabe? Mas quando, por exemplo, eu paro pra pensar, 4 mil pessoas quer dizer que 4 mil outras, na verdade mais, né? Perderam um ente que gostava muito, sabe? Eu pensando que eu perdendo um ente
que eu gosto muito, é muito triste. Enfim, para elas também deve ser muito triste e a gente não deve se habituar com essas coisas ruins, com esses hábitos ruins. E como eu falei, em toda a humanidade houve a pena de morte, mas nunca reduziu a criminalidade. E se a gente vê, se a gente vê os países que, com menos criminalidade são aqueles que aboliram a pena de morte. Né? Agora uma parte um pouco mais formalmente, dizendo que a pena de morte ela vai se fundamentar apenas em paixões, né? E a raiva do povo ela não pode ser fundamentada dentro de um ordenamento jurídico, porque o direito ele não vem para ser um vingador. O juiz ele não é um vingador. O juiz ele é alguém que faz a lei, não propriamente a lei, né? É alguém que faz a justiça, né? Além de a pena de morte ela ser irreversível e, portanto, pode cometer erros, né? Ainda mais na justiça brasileira. A pena de morte ela também é intensa, enquanto ela deveria ser extensa, porque há uma diferença aí, porque quando ela é intensa, ou seja, quando ela é o suplício, o criminoso vai ter tudo a ganhar, porque se ele não acredita num suprassensível, ou seja, se ele não acredita em Deus, num paraíso, no inferno, ele vai morrer, apenas vai perder a consciência e não vai realmente ser punido pelo que ele fez, né? E é por isso que a prisão perpétua ela cumpre melhor o papel pedagógico, porque causa mais espanto, né, em quem cometer crimes. Ou até mesmo a prisão perpétua com trabalho, né? Enfim, além de, claro, a pena de morte ela contradizer o contratualismo. A gente estudou, eu falei que era o contratualismo, né? Por que contradiz? Porque os humanos eles abdicaram de liberdade e não de vida, né? Então, quando alguém é para ser preso, elas têm que tirar a liberdade da pessoa, não a vida, né? Então seria o contraditório ao contratualismo. Além de agora, eu queria falar essa parte um pouco especial, né? Que a separação do direito divino e humano, né? O Beccaria ele vai falar o seguinte, ele vai falar que tem que haver a separação do direito divino e o direito humano para não contrariar a sabedoria de Deus, né? Porque ele também era um cristão, né? E no Velho Testamento, no Novo eu não sei, fala que a pena de morte é permissível, né? Permissível. Não sei se essa palavra existe. Enfim. E daí eu dei uma exemplificada, né? No que ele quer falar nisso. Porque os humanos erram, querendo ou não, né? O maior exemplo que os humanos erram e vão errar se o suplício for permitido é que tiraram a vida de Cristo, né, e dos apóstolos. E isso não é certo, foi injusto, é óbvio. Né? Então,